Boa tarde, alunos. Aqui é a professora Monique e dessa vez mais um vídeo sobre a questão temporal. Lembra que nessa quarentena resolvi trabalhar o conteúdo de artes através de vídeos. A gente já começou, esse já é o terceiro vídeo, então espero que vocês estejam bem, que possam dar continuidade aos estudos de vocês. Então vamos lá. No último vídeo a gente estava trabalhando a relação temporal do século XX. E terminei o último vídeo falando justamente dos anos 60, os anos 60 que foram marcados pelo início do processo ditatorial no país, e a gente vai dar continuidade, Terminei falando desse processo, inclusive do movimento da Tropicália. E agora a gente vai continuar esses anos, Hoje o vídeo vai ser final dos anos 60, 70, 80, 90 e os nossos 2000. Algumas relações só, é para ser bem resumido mesmo. Assim, o que a gente pode continuar? Nos anos 70, o movimento da ditadura civil-militar, ela continuou, Continuou muito feroz, inclusive. Uma série de famílias, série de pessoas foram perseguidas, presas, torturadas, algumas mortas, e ainda hoje existem corpos que estão desaparecidos. E ao mesmo tempo que esse processo de governo ele foi estabelecido, existiam movimentos que eram contra essa instância estabelecida não somente no Brasil. Recordem-se que a ditadura, essas ditaduras não ocorreram somente no Brasil, mas nos nossos vizinhos ocorreram. As mais conhecidas seriam a da Argentina, do Chile, do Uruguai, que também tiveram uma problemática bem semelhante à nossa. E o que acontece? Ao mesmo tempo que está acontecendo tudo isso, existem outros movimentos, A gente conversou sobre o movimento da Tropicalismo, que é justamente um movimento cultural, Eu falo cultural artístico porque ele abrangeu diversas artes, as mais, desde a música, a literatura, a dança, que vão ser responsáveis por construir um novo ideário de sociedade, de identidade brasileira, principalmente a partir do que eles chamaram de antropofagia cultural, que é um movimento. O que é antropofagia? A gente até conversou no último vídeo, que é o ato de comer carne humana. Mas o que é isso, Dentro do movimento da Tropicália, ninguém comeu carne humana de ninguém, não, pode ficar tranquilo. Na verdade, simbolicamente, digerir todas as instâncias que formaram o país e construir algo novo, algo que fosse representativo naquele momento para a sociedade brasileira. Então, por isso do movimento de antropofagia cultural. E ao mesmo tempo, não só os tropicalistas, mas uma série de movimentos artísticos iniciaram nessa época. Por exemplo, o poema Processo, a poesia marginal, a nuvem cigana, todos eles, além de tudo tem, que é o teatro do negro brasileiro. E isso tudo vai, o teatro experimental do negro brasileiro. E todos esses movimentos vão ser importantes para a gente começar a formar uma nova identidade nacional que está mais compatível com esses novos anos. Só que aí, continuando, os anos 70, 80, o processo, entre os anos 70 e 80, vai ter um processo de volta, tentativa de volta democrática, que é para voltar o movimento, voltar o processo democrático de escolha de representantes políticos. E até, por fim, em 85, a ditadura ela vai cair, em 1985. E a partir de então, o Brasil volta a ser uma nação democrática de direito. E isso no mundo também é um mundo totalmente transformado, um mundo que já passou, que estava terminando o período da Guerra Fria, a Guerra Fria já estava no seu fim. Ela vai terminar mais ou menos com a queda do Muro de Berlim, é representativa em 1989.
com o fim do Império, né, do Império da União Soviética em 91, e uma série de transformações, né? Já não existia mais processo de segregação oficial, mas existia uma série não denúncias, mas uma série de urgências que não somente no Brasil, mas no mundo era necessário modificar, né? Eu acho que a partir desses anos 90, os 80, há uma revalorização desses grupos que a gente comumente chama de minoria, né? É a partir daí que esses grupos eles vão se fortalecer, né? Vão se fortalecer com não que uma problemática seja maior, mas ela vai ser mais representativa, ela vai ser mais visível. Então, ela estabelece como poder de força legal, né? E quando eu falo do que chamam de minoria, a questão negra, a questão da mulher, a questão dos grupos, do grupo LGBT, dos grupos indígenas, de outros grupos, questões sociais. Então é a partir desses anos 90 que a gente vai ter uma amplitude desses discursos. Esses discursos vão aparecer mais, não somente na sociedade, não somente como uma força legal, mas antes de tudo, como dentro da arte. A arte ela vai poder, nesse momento, até por uma situação econômica, ter mais artistas que vão falar sobre esse assunto. Ou não ter mais artistas, melhor talvez falar. Mas esses artistas vão ser mais visibilizados. Né? A gente pode falar que nos anos 90, mesmo que, né, teve alguns processos econômicos, inclusive no Brasil, que foram muito cruéis, né, na época do Collor, que a inflação ela foi altíssima, né, então até favorecendo a criação do real, da moeda que a gente utiliza ainda hoje. Mas entre os anos 90 e 2000, a gente vai ter um novo crescimento de uma classe média, de uma nova classe média, marcada principalmente, né, o que alguns chamaram de classe C, que esse poder de consumo vai entrar na arte, né? E a gente já entrando no 2000, a gente tem que falar da importância da internet. A internet vai ser importantíssima, crucial para um novo formato de arte, né? Hoje, através das redes sociais que existem, a gente tem um contato maior com uma série de artistas que sejam na literatura, na música, nas artes plásticas, que vão problematizar essas questões. Então, assim, esses dois vídeos, eles foram um brevíssimo panorama sobre o que foi o século XX até o século XXI, mas vocês estão vendo que foi algumas coisas que eu apontei, porque a partir de agora a gente vai trabalhar mais profundamente, mais específico com cada grupo, com cada autor, né? Alguns autores que a gente vai trabalhar ao longo desses vídeos, uma série de dinâmicas. Então, espero que vocês gostem, né? Então, o próximo vídeo a gente já vai trabalhar com a poesia, com a literatura como uma forma de protesto, né? A gente vai voltar lá na ditadura, né? E vai ver de que forma a arte ela pode ser uma ferramenta de protesto para o mundo, né? Não somente nas questões políticas, mas em tudo o que estava acontecendo no Brasil e no mundo naquele momento. Então tá, gente, até a próxima, espero que gostem. Fiquem em casa, tá bom? Tchau, tchau.